O ex-presidente Jair Bolsonaro teve plena consciência e uma participação ativa na tentativa de golpe de Estado em 2022. Isso quem diz é a investigação da Polícia Federal. Vamos ver. O ex-presidente Jair Bolsonaro teve plena consciência e participação ativa na tentativa de golpe de Estado em 2022 para impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva, segundo a investigação da Polícia Federal divulgada nesta terça-feira. Ainda de acordo com a investigação da PF, Bolsonaro também tinha pleno conhecimento de um suposto plano para matar Lula após sua vitória nas eleições. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, retirou o sigilo da investigação sobre tentativa de golpe de Estado e determinou o encaminhamento do relatório final da Polícia Federal à Procuradoria-Geral da República. Na semana passada, a Polícia Federal indiciou Bolsonaro e outras 36 pessoas por tentativa de golpe de Estado para impedir a posse de Lula, após a vitória do petista em 2022. Bolsonaro consta de uma lista de 37 pessoas que, segundo a PF, devem ser processadas pelos crimes de abolição violenta do Estado de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. Então, esta é a informação. O presidente Bolsonaro não só esteve ali visualizando, acompanhando, mas participou ativamente, está no centro da trama golpista. É o que aponta o relatório da Polícia Federal, que indiciou 37 pessoas, incluindo o ex-presidente da República. E qual é a fonte dessa informação? É o relatório do inquérito da Polícia Federal, o inquérito mãe da trama golpista, que coloca no seu resultado, são 900 páginas, todo o resultado da investigação, com provas colhidas durante o processo da tentativa de golpe de Estado. Esse inquérito foi remetido ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que hoje levantou, suspendeu o sigilo e a gente passou a ter acesso. Dessas 900 páginas, em 9 delas estão diretamente relacionados os resultados referentes a Jair Messias Bolsonaro. É o tópico que está na tela, o tópico 21, que afirma o seguinte: os elementos de prova que foram obtidos ao longo da investigação demonstram de forma inequívoca que o então presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, planejou, atuou e teve o domínio de forma direta e efetiva nos atos executórios realizados pela organização criminosa, que objetivava a concretização de um golpe de Estado e da abolição do Estado Democrático de Direito, fato que não se consumou em razão de circunstâncias alheias à sua vontade. O que você está vendo aí na tela é exatamente o resultado do inquérito, desta forma que foi encaminhada ao ministro Alexandre de Moraes, é o documento oficial da Polícia Federal, que a gente vai traçar na linha do tempo apresentada toda a análise, todo o acompanhamento com o nosso timaço aqui, para você entender. Está em destaque, olha, o arcabouço probatório, as provas levantadas na investigação, indica que o grupo investigado, liderado por Jair Bolsonaro, ele é apontado como o líder desse grupo. À época, presidente da República, criou, desenvolveu e disseminou uma narrativa falsa da existência de vulnerabilidade e fraude no sistema eletrônico de votação no país, desde o ano de 2019. Está aí em negrito para você ver. Essa data, esse levantamento da PF em 2019 vai se conectar com os atos golpistas de janeiro de 2023. Você vai entender como, nessa linha do tempo, a PF levantou provas dessa relação. Bom, o objetivo de toda essa narrativa era sedimentar na população a falsa realidade de fraude eleitoral, para posteriormente a narrativa atingir 2 objetivos. Aí eu chamo a atenção para você lá no final, que é o último objetivo. O segundo,
utilizar como forma, como fundamento para que os atos que sucederam após a derrota do então presidente Jair Bolsonaro no pleito de 2022. A PF diz, lá em 2019, começou por membros do governo, pelo próprio presidente Bolsonaro, uma narrativa de uma falsa existência, de uma vulnerabilidade, de uma fraude no sistema eleitoral, para quê? Para fundamentar atos pós-derrota de Bolsonaro em 2022. Em caso de derrota, já existiria uma fundamentação na cabeça das pessoas que de fato aconteceu. E aí a investigação avança. O objetivo do grupo está evidenciado, está provado, dentre outros fatos, durante a reunião da cúpula do Poder Executivo, ocorrida no dia 5 de julho de 2022, 13 dias antes da reunião com os embaixadores. Então, nesta linha do tempo, a PF já diz, olha, lá no dia 5 de julho de 2022, 13 dias antes da reunião com os embaixadores, este grupo já mostrava o seu objetivo. Os discursos realizados nessa reunião, inclusive pelo presidente Jair Bolsonaro e outros integrantes do governo, e aí ele lista o ministro da Justiça, Anderson Torres, da Defesa, Paulo Barros, do GSI, Augusto Heleno, o secretário-geral da Presidência, Mário Fernandes, era seguir, a partir desse discurso, com uma metodologia para propagar e disseminar alegações sabidamente não verídicas, mentirosas, sobre fraudes e manipulação no voto das eleições. Aí a investigação avança, o relatório avança e mostra que esta reunião com a cúpula do governo teve a ideia de estimular os ministros a disseminar a informação contra o sistema eleitoral e preparar a reunião com os embaixadores, quando o Bolsonaro descredibilizou o sistema eleitoral brasileiro junto aos representantes dos países no encontro. Só que esta narrativa não terminou, não cessou, inclusive após a eleição, quando foi apresentada uma verificação extraordinária eleitoral peticionada pelo PL, o partido de Jair Bolsonaro, com autorização e ciência dele e de Valdemar Costa Neto, o presidente do PL. Aí, França, está desenhado nesse início o que ocorreu desde 2019 até o pós-eleição. Uma ação sistemática, inclusive com o uso da estrutura do governo, para descredibilizar as urnas, o processo eleitoral, diante dos ministros, diante de embaixadores, com o uso da estrutura do PL para uma verificação do resultado da eleição em 2022. Era o primeiro passo para construir esse cenário do golpe. França. Ananias, até porque um golpe ele não inicia de imediato com tanques nas ruas, com militares tomando o poder de imediato, começa por essa descredibilização do regime democrático, pela descredibilização das instituições, e é um processo que, desde que Jair Bolsonaro foi eleito, que nunca desceu do palanque, ele e seus apoiadores mais radicais tocavam em todo o país. Nos discursos, Bolsonaro não falava dos seus projetos para a nação, não buscava pacificar o país, começava já levantando dúvidas sobre o sistema de votação, mesmo tendo sido eleito, apesar da vitória dele em 2018, o que ele disse após ser eleito presidente da República é de que a vitória dele deveria ter sido em primeiro turno, com mais de 60%, 70% dos votos. Alguns dos seus apoiadores conclamavam constantemente nas redes sociais. Então, ele mesmo, sendo eleito, não acreditava que aquele tinha sido o resultado fiel das urnas da eleição. Então, desde então, em eventos de 7 de setembro, eventos do Dia da Bandeira, proclamação da República, sempre quando tinha a oportunidade, ele aumentava o tom
para tentar descredibilizar, especialmente o TSE e o Supremo Tribunal Federal. Então, o discurso do Bolsonaro hoje, durante a coletiva, Ananias, para mim foi uma espécie de confissão de culpa, porque ele falava que não sabia de um golpe de Estado, de um planejamento de assassinato de Lula e Alckmin e Alexandre de Moraes, mas falava ali de um movimento de apoiadores para impedir o pior. E o que seria esse pior? É o resultado das urnas? É Lula assumir o poder? Ele que foi eleito democraticamente? Então, a meu ver, hoje, o que ele disse em uma coletiva de imprensa acaba de sacramentar que Jair Bolsonaro sabia sim e era partícipe dessa tentativa de golpe. E aí, Franci, a investigação, o relatório vai à frente. Você viu aí o primeiro fato, uma ação orquestrada com a participação de Bolsonaro, isso tem prova dessa participação, tem as imagens da reunião com os ministros, com os embaixadores, para descredibilizar as urnas. Mas não parou por aí. Qual foi o outro passo levantado pela Polícia Federal? Bom, dando prosseguimento à execução do plano criminoso, o grupo iniciou a prática de atos clandestinos, com o objetivo de promover a abolição do Estado Democrático de Direito, dos quais, é o que diz a PF, Jair Bolsonaro tinha plena consciência e participação ativa. O relatório afirma, no referido contexto, a investigação obteve elementos de prova que corroboram que o então presidente, com apoio do núcleo jurídico da organização criminosa, elaborou um decreto que previa uma ruptura institucional. Aquele decreto que nós já noticiamos, encontrado com Anderson Torres, encontrado com a presidência, que decretava o estado de defesa no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral e criava uma comissão de regulação eleitoral. Para os membros da organização criminosa, a assinatura deste decreto presidencial serviria como uma base legal, como uma fundamentação jurídica para a aplicação do golpe de Estado. O relatório aponta ainda que há, nos autos, elementos de prova que demonstram que o planejamento e o andamento dos atos eram reportados a Jair Bolsonaro. Ele estava ciente de tudo. E quem fazia esse reporte era o ajudante de ordens Mauro Cid. Aí, os membros da organização criminosa, inclusive, se reuniam no Palácio do Planalto, no Palácio da Alvorada, e, através dos diálogos entre eles, da localização dos celulares, das datas e locais das reuniões, tudo isso indica que Bolsonaro tinha conhecimento do planejamento operacional do plano Punhal Verde e Amarelo, que era o plano para matar o presidente Lula, para matar o vice-presidente Geraldo Alckmin, para capturar e matar o ministro Alexandre de Moraes. Há trocas de mensagens com o presidente Bolsonaro, há a presença no mesmo local de Bolsonaro e dos membros da organização criminosa que provam que ele participou, é o que aponta a Polícia Federal. Aponta ainda que militares da ativa, com formação em força operacional, foi quem lideraram esse plano, que nós já destacamos aqui. No dia 11 de novembro de 2022, outro fato trazido para justificar a presença de Bolsonaro como central nessa trama, em 11 de novembro de 22, já havia a intenção de que as manifestações fossem direcionadas fisicamente contra o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional, antecipando o que ocorreu no dia 8 de janeiro. O dia 11 de novembro de 2022 seria o 8 de janeiro, é o que aponta a investigação da Polícia Federal, que mostra ainda que no dia 9 de novembro, depois de imprimir um documento no Palácio do Planalto, Mário Fernandes foi até o Palácio da Alvorada, onde estava o presidente Jair Bolsonaro, e que, no dia 6 de dezembro, o presidente Bolsonaro se reuniu por cerca de 30 minutos no local, em horário compatível com Mauro Cid,
e Rafael de Oliveira, outro militar, também denunciado. E nesse mesmo dia e horário, Mauro Fernandes também estava no Planalto, imprimiu novamente o plano Punhal Verde e Amarelo. Qual era a ideia do Mauro Fernandes? Era que o Bolsonaro apresentasse esse plano Punhal Verde e Amarelo para os membros, os líderes das Forças Armadas, o que aconteceu no dia 7 de dezembro de 2022, quando o Bolsonaro convoca os comandantes das Forças Armadas para uma reunião e apresenta para eles o Punhal Verde e Amarelo. O comandante do Exército da Aeronáutica se posicionaram contra e o comandante da Marinha, Almirante Garnier, se colocou à disposição para cumprir as ordens do presidente. Alessio. Ananias, eu não sei o que se espera, né? Em uma investigação que já tem tantas provas, que já há, inclusive, prints, que há acesso a documentos que mostram que essas conversas existiram, que existem áudios, que fazem uma ligação direta com o ex-presidente Bolsonaro, eu acho que o que se espera é que ele possa assumir. E é algo que não vai acontecer. O Bolsonaro, mesmo diante de todas essas investigações, de tudo que já tem sido colocado para o público, ou até mesmo jogar aqui para a plateia, já que até agora de condenação, de que denúncia mesmo formal ainda não há nenhuma, ele não tem se mostrado o mínimo preocupado, muito pelo contrário. Saindo de férias, ele tem passeado, ele tem lanchado, ele tem publicado, inclusive hoje ele fez a primeira publicação, depois de ter o andamento desse inquérito, mostrando que não está tão preocupado assim com tudo que está se descobrindo, de tudo que está se divulgando pela imprensa ou até mesmo pela Polícia Federal, já que hoje foi quebrado o sigilo pelo ministro Alexandre de Moraes e tudo veio à tona. Então eu acho que era um plano que estava sendo orquestrado de fato, não deu certo, por conta da incompetência mesmo das pessoas que, apesar de terem um gabarito, apesar de terem um currículo bem feito, de terem uma história militar, não tinham essa capacidade mesmo, e eu diria intelectual, porque havia um plano orquestrado que, por conta de detalhes, não deu certo e eles não tiveram o mínimo de inteligência para driblar esses eventos que aconteceram e conseguir a trama golpista, né, dar continuidade à trama. Claro, o comandante do Exército e o comandante da Aeronáutica não aderiram, por isso que não avançou, né? E diante dessa recusa do comandante do Exército e do comandante da Aeronáutica, o que foi que fez o presidente Jair Bolsonaro no mesmo dia, segundo o relatório da Polícia Federal? Ele se reuniu com o general Estevão Teófilo, que é comandante do COTÉ. Ele aceitou executar as ações a cargo do Exército, assumir o comando do Exército ou de parte da tropa, já que o comandante não tinha aderido ao golpe, e ir para a aplicação do golpe desde que o presidente Jair Bolsonaro assinasse aquele decreto que nós comentamos anteriormente. E aí, esse dia 9 de dezembro é simbólico, porque o presidente Jair Bolsonaro estava calado desde então. E aí se falava, o presidente está deprimido, o presidente não conversa com ninguém, o presidente está sofrendo porque perdeu a eleição. Ele estava fazendo todas essas reuniões. E aí, no dia 9 de dezembro, na parte da tarde, ele foi falar para o público no Palácio da Alvorada. Deu a entrevista depois de não falar nada depois do resultado da eleição, de ter-se a impressão que estava deprimido. O que foi que ele disse? Em um trecho das suas falas, de que aí Bolsonaro reiterou a necessidade do apoio dos seus seguidores para decidir para onde as Forças Armadas vão, fecha aspas. Ou seja, os manifestantes deveriam continuar para pressionar os integrantes das Forças Armadas a aderirem ao golpe, porque eles já tinham não. Então ele reuniu seus militantes e disse, está bem aí entre aspas em negrito, vamos decidir para onde as Forças Armadas vão. E no final do discurso, ele manteve a esperança dos manifestantes, afirmando que eles iriam vencer. Cíntia. Olha, Ananias, aí tem tudo, né? Tem a organização, tem a atuação do então presidente Bolsonaro, tem preparo, e assim, tem dois aspectos que me chamam a atenção. O primeiro é que a fuga de Bolsonaro para os Estados Unidos é a materialização de parte desse plano, correto? Está lá escrito,
no detalhamento do plano, que haveria a fuga, a retirada do presidente, para que ele esperasse nos Estados Unidos o que eventualmente aconteceria no 8 de janeiro. Então, para quem diz que não houve nenhuma materialização, houve. Essa é uma materialização. Ele efetivamente embarcou para os Estados Unidos. Eu até acredito que a Polícia Federal deva ter detalhamento desse voo. O que ele levou nessa aeronave. A partir de agora, esses que não são meros detalhes, mas são importantes para a gente tentar entender, né? Houve evasão de divisas, tudo isso precisa ser explicado. Esse é um ponto. O outro ponto que me chama muita atenção é a história do manuscrito, porque é uma ironia muito grande que uma turma, um bando, que ficou 4 anos defendendo voto impresso, auditável, colocando em dúvida as urnas eletrônicas, tenha sido pego com um manuscrito impresso. No Planalto. É muito irônico. Isso tudo dá um caráter sabe assim, de comédia, aquelas comédias escrachadas mesmo a isso. E não diminui em nada a gravidade, obviamente. E tem um trecho aqui do manuscrito que eu acho assim importante de destacar, que é o procedimento, né? O passo a passo de como seria depois que eles tomassem o poder. Como é que eles fariam, porque ele tinha uma preocupação. O Bolsonaro, ele manifestou, inclusive, essa preocupação na entrevista que ele deu, que ele concedeu, que ele disse, se viessem falar de golpe para mim, eu diria, sim, mas e o day after? Porque ele tinha uma preocupação da forma como os países veriam, né, esse golpe. Então, tinha que dar um caráter de legalidade a esse golpe. Aí ele diz o seguinte, até mandei para a Aline, que são as diretrizes estratégicas. Tem o manuscrito e do lado tem a transcrição do manuscrito que foi feita pela Polícia Federal. No tópico 1 diz, fazer um mapa com levantamento da área onde o presidente possui aliados confiáveis. E tem um outro momento do documento que eles falam em Congresso Nacional, com o apoio do Congresso Nacional. Aí depois tem o tópico 2, buscar relacionar órgãos de imprensa que podem ser usados como meio de divulgação de ações do governo, utilizar com mais frequência a EBC, que é a emissora de TV pública. 3, não fazer qualquer referência a homossexuais, negros, maricas, etc. Evitar comentários desairosos e generalistas sobre o povo brasileiro. Ao contrário, exaltar as qualidades do povo, lutador, guerreiro, alegre, otimista. Sim. Eles iriam mudar a maneira do Bolsonaro se posicionar. Quem fez isso na eleição? André Fernandes, candidato à Prefeitura de Fortaleza. Alguém da extrema-direita que se moldou a um discurso. Então, a gente vê que isso aqui é uma cartilha, que a gente pode colocar essa cartilha em vários momentos. Por acaso, ela está agora numa tentativa de golpe, né? E, por fim, estabelecer um discurso sobre as urnas eletrônicas e votações. É válido continuar a criticar a urna eletrônica. Ou seja, eles iam dar aquela ideia, olha, foi fraude a eleição e tinha detalhes, né? Nós vamos imprimir outro resultado, tinha todo um passo a passo. Mas o que eu quero dizer é que isso aqui é o que eles sempre fizeram. Sim, desde 2019. Isso aqui que eles fazem o tempo inteiro. Aí tem inventar uma narrativa, ou seja, usar o gabinete do ódio para fazer o que eles sempre fizeram. Então, eles sempre fizeram esse modus operandi. Por isso que isso aqui é impossível contestar essa autoria. Não só porque está manuscrito, né? Foi encontrado na mesa de um coronel, assessor do Braga Neto, na mesa desse coronel, manuscrito escrito à mão. Então, assim, é muito fácil de você comprovar a grafia. Sim. Então, é tanta ironia em torno disso, e aí eu queria muito evitar que a gente entrasse nessa armadilha de comentar o quão jocoso era isso aí. Porque não importa se era jocoso, é uma tentativa de golpe. Assim como em 64, sim, que calaram o Supremo, calaram a imprensa, prenderam jornalista, mataram adversários. É a mesma forma, só muda que agora tem tecnologia. Então, eles usariam as fake news nas redes sociais
mas é a mesma cartilha, não mudou absolutamente nada. Da mesma forma que eles fizeram em 64, eles iriam fazer agora. Inclusive, tem uma hora que o Cid, né, a conversa do Mauro Cid, que está muito explícito que teve participação muito... Ele conversando com o Braga Neto, que ele diz o seguinte: em 64 ninguém precisou assinar nada. Não precisou do documento, não né? Precisou de documento. Mas dessa vez queriam um decreto para dar um ar de legalidade, né? Isso. Porque precisava desse respaldo internacional. E agora a sociedade não iria aceitar, né, uma eleição tão polarizada, o Brasil não ia aceitar. E isso ia acabar transpondo para fora do Brasil. Mas a preocupação dele, Bolsonaro, era só com os Estados Unidos. É impressionante. O lugar que ele foi, inclusive, no final do seu governo. E quer ir, né? Continua querendo ir. O relatório conclui... Acho que agora não vai, não. O relatório conclui esse trecho sobre Bolsonaro, destacando, e aí vale o registro, a resistência dos comandantes da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro Batista Júnior, do Exército General Freire Gomes, da maioria do alto comando das Forças Armadas, que permaneceram fiéis à defesa do Estado Democrático de Direito, não dando o suporte armado para que o então presidente da República consumasse o golpe de Estado. E aí, como é que isso se conecta com o 8 de janeiro? É assim que conclui este trecho do relatório. Conforme detalhado no relatório, a expectativa entre os investigados de que o golpe de Estado, apoiado pelos militares, ainda pudesse ocorrer, perdurou já na vigência do novo governo. Mesmo com as recusas dos comandantes do Exército e da Aeronáutica, com a convocação de outros militares pelo presidente Bolsonaro à época, para saber se eles estariam com ele no golpe, mesmo com essa falta desse braço armado para decretar o golpe, os aliados de Bolsonaro permaneceram, os membros dessa organização criminosa, nutrindo a ideia do golpe. E aí a gente vê isso em várias mensagens trocadas entre eles. E mesmo depois de Lula tomar posse, veja bem, isso desencadeou no ato golpista do 8 de janeiro. Um dos fatos que mostram e que evidenciam isso no relatório é que, na tarde do 8 de janeiro, Mauro Cid começou a receber fotografia dos atos que ocorriam na esplanada dos ministérios, que estavam sendo enviados pela sua esposa, a Gabriela Cid. Em resposta, Mauro Cid afirmou que caso o Exército Brasileiro saísse dos quartéis, fosse para as ruas no 8 de janeiro, seria um movimento para aderir ao golpe de Estado. Olha o que foi que disse o Mauro Cid para a esposa dele ao receber as fotos do 8 de janeiro. Se o Exército Brasileiro sair dos quartéis, é para aderir. Ou seja, até neste momento, ainda havia a expectativa de que o Exército embarcasse na trama golpista. Osmando? Randa Dias, esse relatório e, sobretudo, o fato do ministro Alexandre de Moraes ter retirado o sigilo, permite que a gente tenha uma leitura, um conhecimento pleno de todo um golpe que foi arquitetado, que começou a ser executado e que não teve finalização, porque, por uma razão muito simples, muito forte, por uma razão muito lógica, o Exército, a Aeronáutica e a maioria dos comandantes militares não concordaram com a ideia do golpe. A presença, a atuação do Bolsonaro em tudo isso, ela é muito notável em alguns aspectos dessa trama inteira. A primeira delas, ele pessoalmente comandando aquela reunião com os embaixadores para levar ao público externo, levar ao mundo o conhecimento de que as urnas eletrônicas do Brasil, que o sistema eleitoral brasileiro era suscetível à fraude, de que não era confiável e que, por isso, precisava ser denunciado e acompanhado. Primeiro passo. Segundo passo foi quando o Bolsonaro
ao receber inúmeras vezes os seus auxiliares, inclusive oficiais de alta patente do Exército, sobretudo, ele mantém o controle, o comando sobre Heleno, sobre Mário Fernandes, sobre Mauro Cid, para que os quartéis, as ruas, fossem ocupadas. Porque o que é que Bolsonaro esperava nisso tudo? Primeiro, convencer o mundo de que o sistema brasileiro era sujeito à fraude. Segundo, manter a atuação permanente, a presença permanente da população, de seguidores, na porta dos quartéis, porque ele esperava que, não havendo a decisão, como não houve, dos comandos de aderirem, ele contava com uma comoção popular, que também não houve. Ora, o outro ponto importante que tem a presença marcante do Bolsonaro é nessa reunião do dia 7 de dezembro, em que ele convoca os comandantes militares, submete a ideia e eles recuam, não aprovam e dão a entender que ele não deve prosseguir com aquela iniciativa. E a outra presença marcante é quando ele, no dia 9, convoca um egresso do Exército, um oficial de alta patente, para tentar, traindo os comandos, da sequência no golpe de Estado. Então, o Bolsonaro está atolado até o pescoço e isso é impossível no mundo jurídico ele escapar dessa condenação. É incrível como o silêncio estava ali antecedendo que poderia ser uma queda, né? Poderia ser, de fato, uma entrada do Brasil em um golpe de Estado. Enquanto se pensava que o presidente estava ali recluso por ter perdido o pleito, estava acontecendo várias reuniões. Porque o método era colocar aquelas pessoas translocadas. Sim. Porque não era para a gente, enquanto população, considerar aquilo uma ameaça. Era para considerar ridículo. Havia várias movimentações das pessoas. É um método. Os locais onde elas iam se concentrar estrategicamente. É como se aquelas pessoas tivessem sido escolhidas a dedo. Elas são parte de um elenco. E esse elenco é formado por quê? Porque exatamente você tem toda aquela estratégia da manada, né, que você vai alimentando essas pessoas por 4 anos. 4 anos que ele fazia aqueles encontros na frente do Palácio do Planalto, que ele recebia aquelas pessoas no final de semana lá em Brasília, que ele ficava regimentando mais pessoas, que ficava fazendo aqueles encontros durante os 7 de setembro, e sendo a pessoa que no golpe ele não seria, que era falar mal do povo brasileiro, falar das minorias, né? Porque isso estava escrito lá que não era mais para ele fazer. Ele tinha que mudar de personagem, porque aquele personagem já não cabia. Ele assumiria um outro papel. A gente vai ficar para ver se esse papel que está sendo desenhado para ele no golpe, ele vai tentar assumir num futuro, caso, né, haja um cenário em que não aconteça absolutamente nada com o Bolsonaro, porque o Brasil é esse tipo de país. É possível. Aos olhos da lei, não, mas tudo é possível. Então, em 2030, sei lá quando que ele ainda vai querer voltar, ele vai querer vestir esse personagem bem aqui que queriam armar para ele. É só a gente esperar para conferir, quem tiver vivo. E as manifestações, Ananias, do Centrão, eu acredito que ficaram cada vez mais escassas. Esse reflexo político das provas sendo escancaradas. Nenhum deles hoje, né? Não teve Tarcísio, não teve Ciro Nogueira. Não teve Caiado. Ninguém Caiado, ninguém defendendo. Você estava, inclusive, aquele período ali pós-eleição dele não reconhecer as eleições. E eu me recordo que naquela época, quem sempre ali buscava incentivar Bolsonaro a ir ao público, reconhecer a vitória de Lula, eram políticos do Centrão. Isso. Então, essas provas sendo escancaradas colocam ali aquela pulga atrás da orelha de se o Centrão novamente embarcaria, pelo menos uma parcela dele,
na onda de Jair Bolsonaro, porque está bem claro qual era o objetivo dele. Não é à toa que tinha o Valdemar Costa Neto foi indiciado. Ele Sim. é o PL e tem muito DNA do PL, foi encontrado no diretório do partido e assim, ele teria apoio, isso também está lá tá lá nessas 800 páginas, ele teria apoio no Congresso Nacional. Isso, não resta a menor dúvida de que ele teria apoio. E ele recebeu apoio quando ele foi indiciado. A pergunta é, cadê essas pessoas? A gente citou aqui o nome de 3. Tem que apoiar hoje, continuar apoiando? Se não, eles têm que ser questionados, eles têm que ser ouvidos. Inclusive, nessa reunião que você cita, do dia 9 de dezembro, muitos deles estavam lá. Olha, eu lembro daquela reunião. E no dia 9 de dezembro, eu trouxe aqui porque... Você tem o vídeo? Porque no vídeo a gente lembra quem era que estava lá do lado dele. Eu resgatei Coladinho. aqui a fala do Bolsonaro, porque depois de 40 dias da eleição, ele quebrou o silêncio. Foi no dia 9 de dezembro. Isso, segundo a investigação, ele já tinha recebido um não do Exército e da Aeronáutica para o golpe. E aí ele diz, hoje estamos vivendo um momento crucial, uma encruzilhada. Quem decide o meu futuro são vocês. Quem decide para onde vão as Forças Armadas são vocês. Quem decide para onde vai a Câmara e o Senado são vocês. Ou seja, ele já tinha recebido o não e pressionava os seus aliados para que pressionassem as Forças Armadas e apoiassem o golpe, Osmando. Ele queria exatamente com isso a tal da comoção popular, que ele achava que com a comoção, ele estava querendo jogar a população contra as Forças Armadas, porque ele achava que um convencimento da população, se isso aumentasse de tamanho na porta dos quartéis e fosse para as ruas, obrigaria as Forças Armadas a entrar no golpe. Tanto que o Mauro Cid diz, se as Forças Armadas saírem do quartel é para apoiar o golpe. Então está esclarecidíssimo aí que o objetivo era exatamente esse. Ele contava, esse discurso dele do dia 9 de dezembro, é exatamente o discurso fatal e que ele espera, por isso que isso se prorroga até o dia 8 de dezembro, 8 de janeiro, porque aí ele já fora, já nos Estados Unidos, já fugindo estrategicamente para os Estados Unidos para esperar voltar como ditador, porque ele esperava que houvesse essa comoção. Eu não sei, como eu disse no primeiro comentário, eu não sei o que falta. E olha, quando a gente tem também a informação, porque o inquérito da Polícia Federal também apontou que havia um plano para que ele pudesse ter uma fuga ali garantida do final de 2021 para 2022, caso o Supremo Tribunal Federal fizesse ali algum tipo de investigação mais a fundo e acabasse tornando ele, e no caso a chapa, cassasse a chapa, tornando ele inelegível já à época. Então já havia até mesmo esse plano orquestrado para tentar dar uma fuga política, um asilo político, com participação desses militares que também participaram do golpe. Ou seja, é uma informação que traz aí, olha, ele não só sabia, como já tinha até mesmo um plano de fuga. Ou seja, ele mesmo acreditando que podia ser imputado, que podia ser descoberta a sua participação, ele já tinha o que fazer, ele já sabia como fazer, já havia um plano também para isso. E um detalhe muito importante, que eu não sei se foi uma informação também colhida nesse último depoimento de Mauro Cid, esse plano foi encontrado no notebook do ajudante de ordens, do Mauro Cid. Então, é uma informação que ele não havia tornado público, que ele ainda não tinha falado, que foi encontrada, não foi algo que ele entregou. Tinha deletado, né? Que ele tinha deletado. Então, foi encontrado no notebook dele, recuperado. Então, é uma informação que traz aí novamente à tona se o Mauro Cid está, de fato, colaborando com as investigações, com o inquérito, com a própria Polícia Federal, porque não foi uma nem duas vezes que ele já foi escutado e omitiu muitos fatos. Fatos esses, como, por exemplo, esse de uma possível fuga, de uma eventual fuga, caso fosse ali identificado toda essa trama do golpe, até mesmo situações, como a gente acabou de destacar, que ele não trouxe. Então, há ali muita coisa ainda a ser dita, há muita gente a ser colocada também nesse rol, porque o Mauro Cid teve até agora só benefícios, não teve nenhum tipo de punição. Cada novo depoimento que ele dá, ele não traz essas informações, não fala tudo que sabe, se omite de muita coisa, tenta fugir, sai pela tangente e acaba não trazendo essas informações. Eu acho que esse é o importante daqui para frente, é trazer todo mundo mesmo ali para o mesmo rol de criminoso, de golpista, porque é o que de fato são, né? Aí, então, lembrando que agora vai para a Procuradoria-Geral da República, o procurador Paulo Gonet analisa as 900 páginas do inquérito da Polícia Federal
deve marcar sua posição em 2025, apontando para o pedido de indiciamento, aliás, para o aceite do indiciamento, apresentação de denúncia contra os investigados ou não. Os fatos estão aí, de fato é um inquérito bem robusto, bem fundamentado, construído por muito, valendo de muita investigação, de delação pela Polícia Federal, já há membros do Exército, das Forças Armadas presos, e agora a gente vai acompanhar o desdobramento e trazer mais informações para você também desse inquérito que saiu hoje. Mas é muito